Olá a todos, eu sou Luiz Fernando Guerreiro e hoje damos início a mais uma gravação do nosso ADR for Business Survivor. Na edição de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui meu amigo, meu contemporâneo de profissão, Dr. André Chateaubriand, que, enfim, tem uma formação ímpar na área de solução de conflitos, com experiência internacional, passou por Colômbia, tem uma participação relevantíssima também, então, que reformou a lei de arbitragem e apresentou o anteprojeto da lei de mediação, que toda essa experiência do André certamente vai contribuir bastante para essa nossa discussão, para essa nossa para esse nosso quase ministério do desenvolvimento e da apresentação dos métodos de solução de conflitos no contexto empresarial. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, e a palavra é sua. Enfim, caso queira fazer alguma apresentação, alguma indicação, se eu errei alguma coisa aqui, por favor. Imagina, Guerreiro, prazer é todo meu, é uma satisfação muito grande estar aqui no canal Arbitragem. Fiquei muito feliz aí com o convite, porque é muito bom a gente, depois de alguns anos militando, advogando, poder pensar e refletir sobre a trajetória, né? O que nós vivemos ao longo desse período, com a consolidação da arbitragem, né? Eu acho que eu poderia começar falando um pouco da minha formação, né? Quando eu quis me voltar para a arbitragem, eu atuava muito em contencioso civil, né? E no A escritório. arbitragem, né, André, era só uma ideia, né? A arbitragem era uma ideia, a gente tinha alguns exemplos, alguns casos, né, mais emblemáticos, principalmente da arbitragem internacional, mas não era ainda uma realidade na arbitragem doméstica em vários mercados que hoje a gente vê adotando a arbitragem quase que exclusivamente. Então, quando eu fui fazer meu LLM em Colômbia em 2005, eu me aprofundei na arbitragem, eu estudei muito a arbitragem e naquela época a gente já tinha um movimento no Brasil com vários advogados, né, que já eram entusiastas da arbitragem. Eu acho que ela surgiu muito também pelo fato da gente sentir muita dificuldade em trazer resultados para os clientes em várias demandas que surgiam em setores específicos, disputas societárias, em casos de construção. E eu vi naquele momento, em 2006, a arbitragem crescendo muito. Os congressos já começaram a ficar cheios, a gente já sentiu que era um movimento muito forte. Isso eu acho que se deveu muito à lei que foi aprovada, né? Era uma lei muito bem feita, muito pontual, que deixava em aberto uma série de questões que deveriam ser decididas pelo árbitro, ou seja, não havia um intervencionismo ali legislativo muito grande, exatamente como pregava a diretriz internacional de outros modelos bem-sucedidos. Então, o ambiente era todo favorável para o crescimento da arbitragem. Eu acho que esse foi um primeiro momento. Eu voltei para o Brasil em 2007, depois de ter ficado mais um período fora, trabalhando com arbitragem no escritório estrangeiro, e eu sempre, na arbitragem, senti um prazer enorme de advogar. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que gostar, né, da advocacia contenciosa. Claro que eu faço até hoje muito contencioso civil, e eu acho que depende muito da demanda do cliente. É importante você poder navegar nos dois ambientes, Eu né, nos costumo dois mundos. brincar que é futebol, né? Você pode jogar futebol de salão, futebol de areia, futebol de campo, mas não deixa de ser futebol, né? Eu costumo brincar dessa forma.
E se você é bom em um, você consegue também jogar nos dois, né. Você, Guerreiro, até lembro, você sempre veio muito aí do processo civil, né, Exato. você tem uma formação de processo e a arbitragem ela tem suas peculiaridades, eu acho que ela é diferente, é um processo que é diferente, mas não deixa de ter uma, como a gente diz, né, uma dialética processual importante, de disputa. Eu Acho que me você tocou, envolvi. só desculpa, André, desculpa te interromper, eu acho que você tocou num ponto importante. Você passou por um grande escritório, sei lá se é uma boutique de contencioso, eu também passei por um grande escritório que sei lá se é uma boutique de contencioso. Mas são dois nomes fortes de contencioso, né? É, Acho que inicialmente, especialmente o pessoal da área corporativa, divulgava a arbitragem como algo que não era contencioso. Né? E tinha toda aquela história de não vamos processualizar muito a arbitragem. Eu acho assim, não vamos colocar muito processo civil na arbitragem, mas que é um processo, acho que não tem muito como fugir, sem né? dúvida, sem É dúvida. um Eu ouvi muito processo, isso. né? Você mencionou, você trabalhou muito tempo com Dinamarco, né, Ah, eu fui Bermude. 21 anos do Sérgio Bermudes. O Sérgio é sempre uma grande referência para mim, na minha formação. O Sérgio sempre falou muito isso, né, e eu, quando, tive o primeiro contato com a arbitragem, foi por ele ter se envolvido já em arbitragens, até antes da lei, arbitragens internacionais. Eh, e a gente não pode deixar de considerar, principalmente hoje, pelo diálogo muito intenso que há entre o judiciário e a arbitragem. Lá naquela época a gente já sentia que isso ia acontecer um dia, né, as ações anulatórias iam começar a ser ajuizadas, é inevitável que a gente leve as matérias para o judiciário, que tem até hoje, mantido aí uma posição, favorável, muito favorável à arbitragem, que bom, né. É claro que a gente vê casos mais, emblemáticos e casos que geram maiores discussões, mas a arbitragem ela tem essa conotação muito importante de estar muito próxima aí das disputas também, judiciais, né. Eu Bom, aí falando aqui da minha história, eu acho que essa é a ideia. Eu me envolvi desde muito novo aí na PUC, na como professor em arbitragem, então, desde que eu voltei, dos Estados Unidos, eu comecei a dar aula de arbitragem por muito tempo, e ela virou uma matéria obrigatória na PUC do Rio. Então muitos alunos aí se formaram já com esse conhecimento da arbitragem, o que a gente não teve na nossa época, né, Guerreiro? Sem dúvida. E e eles foram muito estimulados também pelos MUTs, que para mim foi uma coisa maravilhosa que aconteceu nas faculdades. Ele não só, eu acho que os MUTs engajaram os alunos, como prepararam os alunos, né. Eles eles passaram a ter uma ideia, uma vivência de um tribunal, ainda que simulado, né, de como acontece na prática, com grandes nomes da arbitragem atuando aí nos MUTs. Eu também sempre me envolvi bastante, nos MUTs, e eu acho que foi muito bom poder ter vivido intensamente esse momento aí de crescimento da arbitragem. A gente encontra vários hoje aí, advogados que foram alunos e do outro lado da mesa, a favor, do mesmo lado, e é muito gratificante. Eu acho É, que essa vida é, acadêmica. sem dúvida, e acho que você acaba retroalimentando as coisas, né, André? Eu fui anotando algumas coisas que você Aham. mencionou, alguns pontos aqui que eu considerei de mais destaque. Você falou até por conta da lei, né, que era uma lei que deixava muito na mão dos árbitros, né, a condução do procedimento, e é isso mesmo, né, o árbitro, a partir de um dado momento, ele pode tocar o procedimento como um todo. Eu queria fazer um paralelo aí com a mediação. Você acha hoje que foi relevante, no caso da mediação,
ter um marco legal, ter uma lei, você acha que isso fez diferença? Claro, considerando todas as mudanças e as variações aí conceituais entre a arbitragem e a mediação. Mas a lei é um referencial importante? Não, sem dúvida. Eu acho que a lei foi fundamental para impulsionar a mediação. E aí um outro momento que eu acho que é importante mencionar foi o meu envolvimento na comissão de juristas do Senado, que elaborou um anteprojeto de lei de mediação sob a liderança do ministro Salomão, né, e uma comissão muito qualificada, com muitos nomes experientes, e a gente produziu ali um anteprojeto que se tornou lei, né, com até poucas modificações no Congresso. E também essa mesma comissão tinha uma atribuição de reformar a lei de arbitragem. Foram reformas, eu acho que muito pontuais, Atuais, né? mas agora falando da mediação, eu acho que o marco legal foi muito importante, ele seguiu também uma diretriz internacional, ele deixa em aberto, para o mediador conduzir o procedimento, mas ele cria diretrizes importantes e limites importantes. Que eu acho que, tanto na arbitragem quanto na mediação, o que é mais importante na lei não é intervir, não é engessar, é criar dentro daquele amplo espectro, né, de liberdade das partes, quais são os limites. Alguns devem haver, né. E eu acho que isso foi feito lá em 96 na lei de arbitragem e foi feito também, em 2015 na lei de mediação. E aí eu bato numa outra questão, e a lei de mediação ela foi muito feliz nisso, né? Que é a questão da educação, que você também passou por aí, né? Você também falou, bom, a questão dos MUTs. Eu só participei de MUT como coach, eu já era formado, né? Quando os MUTs se tornaram algo Uhum. mais comum, né? Mas aí, enfim, viraram uma atividade dia a dia das universidades, né? E a educação, como ela entra nessa história, André? Como é que a gente consegue? Porque a gente teve uma disciplina da arbitragem que foi bem posta, claro que tinha um influxo de mercado, né? Agora a lei de mediação ela já pegou essa experiência, né? E até apresentou ali que precisa ser matéria de graduação, pode ser optativa, né? Uhum. E também puxando um aspecto na administração pública, né? Que a administração Sim. pública criou uma série de mecanismos. E aí, como é que você enxerga isso? Como é que você enxergou esse movimento? Eu acho que, voltando para sua pergunta anterior, o marco legal também é importante por isso, né, para introduzir uma disciplina, né, nas faculdades. Como você vai introduzir uma disciplina sem o marco legal? Você pode, mas ela fica muito aberta. Então, com o marco legal, eu acho que houve um movimento forte até nas faculdades em prol da mediação. Eu vejo até os MUTs na mediação, e eles são concorridos também. Eu acho que tem muitos alunos que são, entusiastas da mediação. E isso é importante, a gente pensando na base, né, na formação, porque a gente tem que vencer toda aquela barreira cultural para a mediação realmente emplacar. E ela não acontece da noite para o dia. Não é o marco legal da mediação que vai mudar a mentalidade, a forma das pessoas se relacionarem numa mesa de negociação, né. Então ainda tem esse preconceito muito grande, e ainda tem, eu acho que uma questão do incentivo que falta, né. Porque nós, somos motivados pelos incentivos, sejam eles financeiros, sejam eles de celeridade, de efetividade. E assim, às vezes a falta de efetividade de um processo, pela morosidade, é um desincentivo para a mediação. Se a gente Você mencionou, Guerreiro, aí o setor público. No setor público, um gestor, muitas vezes ele tem um mandato. Dentro do mandato dele, se ele tiver que celebrar um acordo de uma questão relevante, isso é menos orçamento que ele está
usando para outras finalidades. Então, qual o incentivo que ele tem para mediar? Se ele tem uma ação judicial que vai levar 20 anos e vai ser paga num precatório. Então eu acho que a mediação ela entra muito nesse contexto de mudar a mentalidade. As faculdades, eu acho que a matéria, a cadeira da mediação é muito relevante, para isso. E eu acho que também, são os incentivos que aí vêm de outros órgãos, como o CNJ, como os tribunais, de realmente criar esses incentivos financeiros e também procedimentais, né, de trazer mais efetividade no menor espaço de tempo. Entendo. Você tinha tocado nesse tema, né, que você usou uma palavra, que era resultado, né? Aham. E acho que na experiência internacional, também queria que você falasse um pouco disso. Esse fator, né, da demora, do fator do tempo, ele não conta tanto, se a gente for pensar, talvez num paradigma dos Estados Unidos, mas lá a gente tem uma questão da incerteza, né, que é muitas vezes o júri cível, né, que a gente não tem aqui, quer dizer, são pessoas ali do povo que às vezes vão decidir o seu Uhum. caso ali contratual, né? Essa questão da incerteza, André, do próprio caso, ou até de testar o próprio caso. Você enxerga a mediação também com esse potencial? Você acha que é um aspecto que a gente pode usar no direito brasileiro também? Eu acho que sim, eu acho que a incerteza ela ela traz as partes, ou deveria trazer as partes para a mesa, de negociação. A no sistema americano, eu só faria aqui um direcionamento em relação ao júri, né, porque o júri passou a não ser mais tão aplicado em matéria comercial, né, disputas comerciais, em alguns estados. E isso traz para a dinâmica, processual americana, talvez uma previsibilidade pelos precedentes, né. Os precedentes são muito fortes, eles são seguidos, e dependendo do discovery, dos documentos que são produzidos, as partes têm mais ou menos um prognóstico ali de êxito, o que leva a todo momento as partes estarem avaliando um possível acordo, até pelo custo do processo, tá. Então, é um sistema bem diferente do nosso. Assim, no nosso sistema, eu acho que a mediação ela encontra essa dificuldade pela incerteza, na verdade, eh, da jurisprudência, pela incerteza, do resultado do processo, de como as ações podem, ser julgadas ao final, né. Então isso é, para mim, um gargalo, um entrave aqui para o crescimento da mediação. Perfeito. Eu também enxergo como um dificultador, e confesso que até inicialmente, para entrar nesse assunto agora, que é o assunto da insolvência, eu era um pouco contra a mediação nesse contexto, pela vinculatividade dos credores. Quer dizer, além de tudo, você é obrigado a participar de um processo de mediação. Mas devo Uhum. confessar também que depois que atuei como mediador, como advogado, eu acho que não teria lugar melhor para a mediação, talvez dar esse primeiro salto, né? Sim. Quer dizer, é uma situação que eu acho que vai exatamente nesse ponto, quer dizer, essa imprevisibilidade, ela é de algum modo substituída por um fim que todos conhecem, mas eventualmente querem evitar, né? Você vê da mesma forma, André? Como é que você enxerga essa história? Vejo, você diz no âmbito da insolvência. Isso, da insolvência. Eu vejo, eu já sobre insolvência é um tema para mim também que eu gosto muito desse tema, eu sou muito envolvido no tema da mediação na insolvência e na própria insolvência, né. Eh, eu já refleti muito sobre esse tema. Eu acho que a mediação, ela vem em boa hora na insolvência, porque há aqui um rumo que foi tomado na aplicação da lei, né, de insolvência, em que as partes que são os protagonistas do processo de insolvência deixaram de ser os protagonistas do processo de insolvência.
O Poder Judiciário, ele deve intervir para homologar o plano. Ele não deveria intervir para dizer se o plano deve ser consolidado, se tem uma consolidação substancial ou processual, para questões que devem ser resolvidas pelos credores unidos, num comitê que nunca foi emplacado, por talvez Verdade. deficiências da lei, por questões de responsabilidade, que os credores que já estão num prejuízo enorme naquele caso, eles não querem ainda assumir mais ônus, né. É natural, a gente compreende, mas isso gera, uma assimetria de informações muito grande. E faz com que o devedor, às vezes, tenha algum protagonismo ali, na negociação individual com determinados credores estratégicos, com matérias que o próprio judiciário acaba tendo que decidir e não deveria, né, e aí cria-se uma incerteza, uma insegurança jurídica muito grande. E aí vem a mediação para cobrir esse buraco que foi deixado na lei, né. Se a gente comparar com o sistema americano, que ele inspirou a nossa lei de recuperação judicial e falência, ele tem um comitê de credores muito forte. Os credores, o deep finance, né, o financiamento para empresas de insolvência é muito disputado lá nos Estados Unidos, porque você tem os tais dos incentivos que a gente falou aqui. O credor que faz o deep financing para o devedor, ele vira um credor com uma preferência. E ele quer ter a preferência no pagamento, então ele quer financiar juros, né, que são bem conhecidos e é um investimento até com uma certa margem de segurança pela pela pelas pelos precedentes, né, que garantem esse retorno para esse investidor. E aqui a gente não tem essa segurança. E aí a mediação ela surge para trazer para a mesa os verdadeiros protagonistas, que são credores e devedor. São eles que devem costurar o melhor plano, eles que devem ter a compreensão real da situação da empresa, o que é possível para a empresa oferecer num plano, de recuperação judicial. Não dá para credores, de um lado, terem uma expectativa irreal de retorno, né, tem que se adequar à situação, da empresa, e não dá também para a empresa sonegar informações que não permitem aos credores ter uma visão, eh, adequada da situação da empresa para costurar o melhor plano. Então eu acho que a mediação ela une essas pontas, ela como você falou, eu acho que é o caso, é o ambiente perfeito para o desenvolvimento da mediação. E ela está começando a ser utilizada, tomara que ela, cresça e seja ainda mais, efetiva na insolvência. Eu acho que é o caminho, né? A gente está enxergando esse funcionamento, esse bom funcionamento. E acho que para finalizar, André, como é que você enxerga de fato essa dificuldade da coordenação legislativa no Brasil, né? Porque às vezes a gente tem algumas situações, por exemplo, no caso da mediação, a gente tem princípios colocados na resolução 125 do CNJ, na lei de mediação e no Código de Processo, e os princípios eles não se coincidem, né? Eles não são coincidentes, porque a gente tem iniciativas legislativas diferentes. Como é que você acha que a gente pode ajustar isso, né? Porque mais do que não ter regra, né? A gente discutiu que o marco legal é importante. Essa confusão de regras, o que ela pode dificultar também a nossa vida? Esse é um bom ponto, Guerreiro. Eu acho que o marco legal da mediação, ele não foi pensado para o processo de insolvência. Esse é um primeiro ponto. O processo de insolvência é um processo complexo, que envolve múltiplas partes, com múltiplos interesses. A lei de mediação atual, ela foi pensada para as mediações bilaterais, tá, que não trazem toda essa complexidade, como não endereçam toda essa complexidade, como, por exemplo, de como vai se dar a indicação do mediador, né, porque se você tem múltiplas partes, você traz uma complexidade muito maior,
né, duas partes conseguem facilmente indicar em comum acordo um mediador. Não é fácil indicar de comum acordo um mediador num processo de insolvência. Então, acho que é inevitável vir o CNJ e trazer alguma diretriz bem endereçada e direcionada para a realidade desses processos coletivos, que envolvem múltiplas partes. Eu acho que a jurisprudência também, os casos concretos, vão desempenhar um papel muito importante em delimitar, porque eu acho que os princípios gerais estão postos, né? Se a lei, ela traz para as mediações bilaterais, ela deve ser aplicada, né? É claro, inclusive em processos de insolvência, mas com algumas adaptações que foram pensadas no Conselho da Justiça Federal, nos enunciados, né? E também no CNJ. Como, por exemplo, administrador judicial não deve ser nomeado mediador, né? Isso é um conceito que eu acho que já está bem estabelecido, né? E por aí afora. Eu acho que os casos vão determinar muito a aplicação desses princípios e a própria jurisprudência. A gente precisa agora de casos grandes aí para testar. Para testar. Não, certamente não faltarão, né? No É. Brasil, certamente não faltarão. André, eu queria te passar a palavra para considerações finais, já te agradecendo demais aqui por ter estado conosco e pelo grande papo. Eu que agradeço, Guerreiro, agradeço de novo aí o canal Arbitragem, foi muito bom a gente poder ter essa meia hora aqui para esse bate-papo. É bom também poder lembrar de momentos que a gente no dia a dia aqui na correria esquece, né? E eles estão muito ligados aqui a vários estágios do nosso crescimento, no nosso mercado brasileiro da arbitragem. A mediação ela está se consolidando ainda, eu posso dizer, mas eu tenho certeza que ela já é uma realidade. A arbitragem ela está num outro momento, né? Eu acho que o momento importante da arbitragem, por uma consideração final, é deixar a arbitragem ser utilizada para as disputas para as quais ela se presta. Eu acho que são disputas que já vêm sendo muito bem resolvidas pela arbitragem. Eu acho que também ampliar demais a arbitragem para outros setores, para questões que podem trazer um complicador, uma complexidade maior para o Instituto da Arbitragem, a gente deveria ver com mais cautela, né? Ela já, nas nossas disputas domésticas, a arbitragem ela é uma referência para outros países. Eu acho que poucos países usam tanto a arbitragem como o Brasil. A gente tem árbitros muito qualificados, a gente tem um mercado muito sofisticado da arbitragem, que já vem sendo há muito tempo reconhecido pelo judiciário. Eu acho que é seguir esse caminho com mais alunos, estudantes e advogados, jovens advogados aí ingressando nesse mercado para que ele prossiga aí sempre com essa mesma intensidade nossa. E é isso, eu acho que queria só, para finalizar, também te parabenizar aí pela iniciativa, para estar promovendo esses debates aí, é muito, muito bom. Obrigado mesmo, André. E quem esteve aqui conosco, continue no canal Arbitragem e voltaremos aqui em breve com mais uma edição do ADR for Business Survival. Obrigado, até logo. Um abraço. Tchau, tchau.